E a parte racional sempre pensa, mas da onde veio essas pesquisas, da onde a gente tem essas comprovações? Então, eu fui resgatar algumas informações sobre alguns pesquisadores. Eu fiz uma coletânea de pesquisadores. Algumas coisas que nos fazem ter uma confirmação racional do que a gente faz em termos emocionais com os exercícios mentais. Então, eu passei por essa coletânea de algumas pesquisas básicas que nos fizeram ter interesse. Não visa esgotar tudo, mas vale a pena a gente passar por eles, que a gente se convence como todo esse estudo deu frutos. E muitas coisas que a gente faz hoje, a gente nem lembra mais como é que foi a primeira descoberta. Então, que tipo de mente controla o corpo? Meyer Friedman e Ray Russell eram cardiologistas do Instituto Harold Bloom de Pesquisas Cardiovasculares, né, dos Estados Unidos, e eles estavam investigando, né, como cardiologistas, as taxas elevadas de colesterol, né, e o que realmente causava. Todo mundo achava, né, isso mais ou menos na década de 60, 70, né, que do século passado já, né, que basicamente o maior risco, né, o tabagismo, falta de exercícios que causavam isso. Mas eles achavam interessante que países com dietas alimentares bem semelhantes faziam grande diferença nos níveis de colesterol. Eles falaram, deve ter um componente aí comportamental, um componente de atitude influenciando. Então, eles começaram a pesquisar quais são os componentes mentais que afetavam o colesterol. Então, eles identificaram uma coisa que eles começaram a chamar o comportamento tipo A. O que é o comportamento tipo A? Uma pessoa que tinha um padrão de comportamento de ser muito competitivo, com decepção melhor, mais agressivo, impaciente, né? Ele era muito voltado para a né? Que vive na pressão, né? E tinha muita raiva, frustração diante das protelações e frustrações da vida diária. E perceberam, fazendo uma análise estatística, que esse tipo de pessoa tinha 2 vezes mais chance de ter um ataque cardíaco, né, ou aquele infarte silencioso, do que um que eles chamavam tipo B, que era um tipo mais tranquilo, mais sociável, que negociava mais as coisas, que é justamente o oposto. Não era tão competitivo, não tinha tanto aquele desejo de ser o melhor, não era tanto agressivo, era mais calmo. Esse eles chamavam tipo B. E eles começaram a estudar isso. Olha, tem um perfil aqui. Esse tipo A é um comportamento que causa esse tipo de risco cardíaco, né? As pessoas com esse tipo de comportamento têm mais risco de doenças cardíacas. Outros pesquisadores começaram e disseram: não, eu estou vendo aqui pessoas que são extremamente dinâmicas, até um pouco agressivas, impacientes, e não tem significativamente estatística de que eram candidatas a distúrbio cardíaco. Então, eles começaram a estudar isso. Alguns pesquisadores concordavam com eles, tanto que hoje em dia falar em comportamento, personalidade tipo A e tipo B é uma coisa mais ou menos conhecida, né? É um comportamento que diziam que uma personalidade de um comportamento que causava uma tendência a ser mais irritadiço e causava possivelmente mais tendência a ataque cardíaco, né? Hoje em dia já isso é mais conhecido, na época era uma novidade falar disso. E o que eles perceberam? Esse comportamento tipo A era uma postura emocional incomum. Pessoas que tinham muita agitação, né? Acesso de raiva mais comum, tinham mais chance de ataques do coração. Aí eles fizeram um teste bem interessante. 40 contadores que tinham que recolher os impostos até no início do ano, né, mais ou menos 15 de abril, lá nos Estados Unidos. Então, eles mediram as taxas de colesterol desse grupo 6 meses antes, 3 meses antes, e 3 meses depois da data que eles tinham que entregar, né? Aquela quantidade, né? Eu lembro que naquela época, imposto de renda era tudo feito manualmente, com muitos contadores. Hoje em dia, eu acho que está mais digital, mas mesmo assim é uma questão que causava uma pressão por prazos muito grandes. Então, observaram que em janeiro e fevereiro, né? Antes dessa data, a taxa de colesterol era mais ou menos normal, começava a aumentar muito em abril, e depois, em mais junho, elas voltavam ao normal. Então, o que acontece? Realmente, estatisticamente significativo que era afetado pela tensão das pessoas, pelo estresse. O treinamento teve 30% melhor nas, é, nas pesquisas. Lembra que eu falei daquele grupo padrão? O grupo padrão é aquele grupo que só recebeu um aconselhamento básico, dieta, alimentação e tudo. Eles tiveram reincidências de problemas cardíacos de 6%, 6,6%. O grupo especial que recebeu aconselhamento psicológico teve uma reincidência de risco cardíaco só de 3%. O grupo de controle, que é o grupo que não teve nenhum tipo de acompanhamento,
teve uma reincidência, um risco de mais problemas cardíacos de 5,7%. Praticamente, vocês podem me dizer, mas o grupo de controle não fez nada e, na verdade, teve reincidência até menor do que o grupo padrão? É uma coisa interessante. Então, esse tipo de pesquisa dizia o seguinte: tem alguma coisa que não está muito clara. O que, que algumas pessoas fazem, mesmo sendo pessoas agressivas, mesmo sendo pessoas dinâmicas, competitivas, que faz com que elas não tenham tanto risco cardíaco, né? Aí eles dizem, o Redford Williams, um pesquisador da área comportamental, diz o seguinte: há uma diferença. Há pessoas tipo A que são competitivas, mas elas não são hostis. Elas não têm uma certa hostilidade, uma raiva do processo. Elas são competitivas, elas são dinâmicas, elas lutam pelo que conseguem, mas elas não têm uma hostilidade, elas não criticam muito os outros. Elas simplesmente querem ganhar. Elas querem ganhar porque acham que é a meta delas, elas são muito dinâmicas, elas vão perseguindo seus objetivos. Então, é muito mais proveitoso perceber que o tipo A pode ser um tipo A, mas não ser hostil. Tá? A hostilidade, a agressividade hostil é muito diferente da competição. E isso é que faz realmente ser ambicioso. Então, eles perceberam que tipo A exatamente não estava muito claro nessa pesquisa. E hoje em dia tem muita gente falando em personagem tipo A e pensa que a gente tem que ser calminho, tranquilo, pisar no nosso pé a gente não devolve. Calma, não quero me incomodar. E não é bem assim. Você pode lutar pelos seus objetivos sem você ser hostil com as outras pessoas. Aí, em 77, né, o Friedman iniciou um projeto de prevenção à doença coronária recorrente, né, com 1.000 participantes que tinham tido um episódio cardíaco, todos que eram considerados, por essa análise, esse diagnóstico, como pessoas de tipo A. Todos eram homens e mulheres, e eles tiraram os fumantes para não terem alguma distorção, né? Então, eles observaram, dividiram em 3 grupos essa pesquisa. Um grupo padrão, 425 recebiam conselhos padronizados sobre dieta, atividade física adequada para o seu cardiovascular, quer dizer, recebiam uma orientação para que eles melhorassem a sua dieta, né? Já tinham excluído os fumantes para não dar um risco de distorção na pesquisa. Um outro grupo, 425 também, com orientação igual, mas com um aconselhamento psicológico para trabalhar a personalidade deles, para eles não serem tão agressivos, irritadiços, etc., para eles identificarem bem. E um grupo de controle, eles conseguiram colocar 150 pessoas que não fizeram nenhuma orientação padronizada e nem tinham um aconselhamento psicológico, de que tipo for. O que acontece? Essas pesquisas, eles identificaram claramente, né, que realmente o comportamento que eles chamavam tipo A, né, na época, tinha um efeito bem grande, não é? O percentual variou muito em relação a grupos, então eles podiam dizer isso é 100% influenciado pelo comportamento. Mas o importante é que eles garantiram que havia um efeito estatístico sobre isso, né? Aí pegaram mais 3.100 voluntários lá de São Francisco e Los Angeles, né? Fizeram perguntas para definir se a pessoa era do tipo A ou B, como é que ela reagia ao estresse, como é que eles ficavam frustrados, como os amigos ou os parentes esperariam que reagissem, e também observar a linguagem não verbal, e depois analisaram ao longo do tempo quem tinha um episódio de doença cardíaca, né? Eles analisaram até médicos que fazem muitas pesquisas, né? E perceberam uma análise psicológica em 255 médicos, entre 54 e 59, que tinham análise na faculdade para detectar padrões, né? E depois analisaram esse grupo 20 anos depois, em 1976. Os que tinham mais componentes de hostilidade eram 4 vezes mais propensos a episódios cardíacos, né, coronários. O que aprendemos com isso? Que, primeiro, que o efeito das emoções negativas sobre o corpo, e segundo, que hostilidade não é uma coisa assim tão claramente igual à competitividade. Aí, aos poucos, eles perceberam a hostilidade que é o principal, não é a agitação, não é aquela pessoa que está correndo toda hora, fazendo as coisas. Ela pode ser assim, ela pode trabalhar num ambiente super intensivo, como, por exemplo, era a Bolsa de Valores, né? E não ter problemas cardíacos, porque ela adora aquela agitação, aquela dinâmica, desde que ela não seja hostil. O importante é como ela interpreta dentro da própria mente a agitação dela, a competitividade dela. Você acha que aquilo é bom, aquela dinamismo, aquela vibração toda, aquele ambiente, ela está ótima. Mas o que acontece, aqueles que têm uma insegurança sobre os outros, uma hostilidade, acham que todos são inimigos, eles começam a racionalizar, tem uma raiva, um medo contínuo,
ficar com o coração preso nisso, eles começaram a dizer, esse é um tipo C. Não é nem o tipo A e nem o tipo B, é um tipo C. E algumas pesquisas começaram a pesquisar que até esse tipo C, que é uma hostilidade mais dinâmica, tinha tendência a ter mais risco de desenvolver câncer, não só de doenças cardíacas. Então, lembre-se, o Roseman e Friedman desenvolveram essa característica do tipo A, competitiva, senso de urgência, impaciente, agressiva, perfeccionista. O tipo B, flexíveis, empática, mais sociável, mais tranquilo, as pessoas mais assertivas. Até coloco, né? É aquela pessoa que vê uma montanha e diz, eu tenho que subir, ela está aqui, eu vou pegar e vou subir na outra montanha. O tipo B diz assim, a montanha está aqui, vou descansar um pouquinho, se quiser eu contorno, eu chego onde quero, mas eu subo se realmente não for cansativo demais, mas o importante é viver a minha vida. Eles disseram, tem gente tipo C, a pessoa que é tão contida, não expressa agressividade, né, mais conformista, fica mais passiva. Ela quer subir a montanha, mas se irrita porque não deixam ela subir a montanha ou porque ela acha que alguém está impedindo que ela suba a montanha. Então, esse tipo C que é o mais perigoso de causar problemas psicossomáticos, de causar somatização e doenças, tanto cardíacas ou outras doenças de autoagressão. Porque, no fundo, ela está o que nós chamamos de doença autoimune, ela está se autoagredindo, ela está engolindo o próprio veneno emocional dela, que vai acabar afetando o corpo. Tá? E essa comparação entre tipo A e tipo B é muito conhecida, mas o tipo C é menos claro. Alguns dizem, é aquela pessoa passiva-agressiva, nem é realmente agressiva, mas ela é passiva-agressiva. Mas eu não gosto muito de usar esse termo, que é um termo só psicanalítico, porque não é só uma forma de linguagem, não é uma questão de como lida com a visão de mundo. Tá? Então, eu achei muito interessante essa pesquisa. Teve uma época que eu estava estudando bastante e eu fiz esse resumo para a gente refletir. Nós estamos sendo um tipo A agressivo, competitivo, um tipo B mais flexível, mais empático. Os dois têm vantagens, porque o tipo B, às vezes, não luta tanto pelos seus objetivos, porque ele é mais sociável, ele está trabalhando mais com os grupos do que realmente para alcançar uma meta, uma tarefa. Não é? Ele pode ser mais lento para alcançar o objetivo que quer. Mas o importante é evitar ser o tipo C, aquele que aceita as coisas, mas lá no fundo está se remoendo de raiva. Ok?